Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a incrível, a fantástica, a espetacular Instant Gaming. Portanto, na Instant Gaming vocês têm tudo aquilo que precisam, ok? A nível de jogos, para PC, Playstation, Xbox e Nintendo, conseguem arranjar tudo. Tem aqui Last of Us Part 2 Remastered, que saiu agora há muito pouco tempo, a acompanhar a série, ou a temporada 2 de Last of Us. Está aqui na Instant a um preço muito jeitoso, com 29% de desconto. Tem também aqui outros jogos, como GTA 5 Enhanced para PC, e First Berserker Kazan, e outros jogos que saíram agora há pouco tempo, como Assassin's Creed Shadows. E também as top pre-orders do próximo mês, ou agora dos próximos dias. Clair Obscur, por exemplo, Elden Ring Night Rain, e outros jogos como, por exemplo, o Roadcraft, o Doom the Dark Ages. Tem aqui tudo, o Metal Gear, tem tudo aqui em pre-order já. Portanto, podem vir buscar os vossos jogos favoritos a preços mais reduzidos, e também tem ainda o giveaway que eu faço mensalmente, portanto podem participar nele e habilitam-se a ganhar o jogo que vocês escolherem no final do mês, ok? Portanto, é uma win-win situation, é só carregarem no link e ir para a Instant, ok? Portanto, hoje vamos estar a falar de quê? Vamos estar a falar da subida de preços absurda que as consolas e os acessórios de consolas têm vindo a sofrer nos últimos tempos. Portanto, a PlayStation anunciou durante esta semana que iria subir o preço em pelo menos 10%, ok? Dos seus artigos. Portanto, a edição digital na Europa vai passar a custar 499€ em vez dos tradicionais 449. Os preços da versão standard da consola, com os discos, ou a Pro, vão se manter neste momento inalterados, pelo menos. Há vários outros países onde os preços vão ser aumentados, neste caso a Austrália e a Nova Zelândia também vão entrar nesta lista, à parte da Europa, e a razão citada para este aumento, obviamente, deve-se ao difícil cenário económico, neste caso do panorama geral do mundo, não é? Portanto, a Sony justificou-se assim para o aumento das suas consolas. Ao mesmo tempo, podemos verificar, e até vos posso mostrar aqui, os aumentos dos últimos anos. Portanto, vários utilizadores do Twitter que se revoltaram com isto, e que colocaram, por exemplo, PS5 Digital Price in Europe, novembro de 2020, 399, agosto de 2022, 449, abril de 2025, 499. Portanto, foi um aumento de 100€, ok? Nos últimos 3 anos, a passo que devia estar era a reduzir, ok? Aliás, nos últimos 3 anos, não, nos últimos 5 anos, aumentou 100€ o valor da consola em vez de reduzir. Portanto, esta geração é estranha, efetivamente. Portanto, a consola já vai a mais de meio do seu ciclo de vida, e eventualmente haverá de sair uma PlayStation 6. E esta consola continua sem descer o preço. Portanto, imaginemos o preço a que não vai estar uma PlayStation 6. Mas isso já deixamos para a discussão daqui a nada. No entanto, não é só isto que está a aumentar. Os preços da Nintendo também já foram divulgados e os acessórios estão caríssimos. Portanto, para além da consola, que vai sair cara, praticamente 500€ com o bundle de Mario Kart, e 449, penso eu, sozinha a consola, standalone, que é muito cara para uma Nintendo. Neste caso a Switch, de lembrar que saiu a 300 e qualquer coisa. Neste caso, os acessórios da Nintendo têm aqui a comparação dos preços. Portanto, o Nintendo Switch Pro Controller saiu a 79,99, o novo preço é 84. O Joy-Con 2 Pair 90 está a 94 dólares, ok? O Joy-Con 2 Charging Grip 34 para 39, Joy-Con 2 Strap de 12 para 13, ou neste caso de 13 para 14, Joy-Con 2 Wheel Set de 20 para 25, a Nintendo Switch 2 câmara de 50 para 54. Isto eram basicamente os sales price de lançamento. Agora começaram a aumentar os preços, ok, por causa das tarifas. O Nintendo Switch 2 Dock Set de 109 para 119, e o resto dos preços a aumentarem constantemente, ok? Portanto, isto é trágico, na minha opinião. Obviamente isto é reflexo daquilo que é a economia global neste momento. As tarifas claramente estão a prejudicar estas empresas e elas vêm-se obrigadas a aumentar os preços. No entanto, não vamos fingir que muito disto também não é especulação, e muito disto também não é a indústria a preparar-se para aumentar os preços e para este ser o standard de preços dos próximos anos. Portanto, as pessoas, infelizmente, já mal têm dinheiro para poder comprar os seus jogos favoritos no dia de lançamento,
ainda para mais vão ter evidentemente que começar a fazer escolhas entre que jogos é que vão comprar, porque não se pode comprar tudo, ou seja, é gastar muito dinheiro mesmo. Os jogos saem cada vez mais caros, daí a Instant ser uma boa solução e segura, by the way. Mas lá está, os jogos saem cada vez mais caros, a indústria está cada vez a aumentar mais e depois ao mesmo tempo deparamos com problemas como, por exemplo, os direitos que nós temos de ownership dos jogos, de sermos donos dos jogos, com esta luta toda das licenças e etc., faz-nos questionar se não estamos a mandar dinheiro à rua. Pá, eu lembro-me quando era miúdo, tinha imensos jogos e continuo a tê-los aí espalhados, de formato físico, aliás estou a olhar para alguns, tenho ali ainda alguns jogos em formato físico espalhados, que comprei quando era miúdo. Esses jogos continuam a ser meus, se eu quiser agarrar na minha PlayStation 2, que está ali. Se quiser ir buscá-la e ligá-la, ela ainda funciona, ligá-la a uma televisão e correr os meus jogos antigos, posso fazê-los completamente. No entanto, hoje em dia vocês compram um jogo e se por azar o estúdio fecha, como por exemplo aconteceu com o The Crew, vocês perdem acesso completamente ao jogo, não conseguem jogá-lo, o que significa que vocês nunca foram donos daquele jogo, na realidade. Portanto, neste momento está muito aberta a discussão se as pessoas ou se os jogos deviam ser obrigados a manter o jogo, a propriedade jogável, mesmo depois do estúdio fechar ou dos jogos serem descontinuados. Essa discussão está aberta e está-se a procurar fazer legislação nesse sentido, porque realmente não faz muito sentido quando um jogo vos obriga, um jogo single player offline vos obriga a ter uma ligação à internet para o jogar, e assim que o jogo é descontinuado vocês perdem o direito de jogar o jogo. Não faz sentido absolutamente nenhum. Uma coisa são jogos online, outra coisa são os jogos single player que sempre funcionaram e sempre deram para jogar mesmo sem a ligação online. Pá, é muito triste a direção em que a indústria de jogos está a ir, mas também é um bocado de consequência da sua popularidade. A indústria de jogos aumentou imenso. Ela já era grande e ainda aumentou mais desde a altura do Covid. Pá, vocês podem ver isso em exemplos como, por exemplo, filmes que têm saído sobre jogos. Existe uma grande mediaficação dos jogos hoje em dia, trazer os jogos para todos os ecrãs e mais alguns, cinema, séries, pá, tudo baseado em videojogos. As pessoas estão a aderir muito às séries baseadas em videojogos, como por exemplo Last of Us e outro tipo de séries também muito focadas nos jogos. Cada vez anunciam mais, como por exemplo o do God of War, o filme do Horizon, pá, o filme do Minecraft. Cada vez surgem mais conteúdos ligados a videojogos. A criação de conteúdo ligado a videojogos, por incrível que pareça, está a baixar. Portanto, tem sido uma tendência a haver uma quebra de números no malta que produz conteúdo gaming. No entanto, tudo o resto está a subir e a indústria está a crescer, com muita gente agora a aderir aos videojogos, porque eu também sinto que isto foi consequência de deixar de existir o estigma de quem jogava videojogos era nerd. Hoje em dia é socialmente aceitável vocês jogarem videojogos. Também parte muito desta nova geração que foi habituada, que cresceu já muito ligado aos videojogos. No meu caso, da minha geração dos 90s, nós crescemos ainda com jogos, crescemos com jogos, como é lógico, desde que nascemos, mas ainda muito afastado daquilo que é a realidade hoje em dia. Nós não tínhamos um Fortnite para jogar aos 7 anos, tínhamos jogos muito rudimentares, ok? E portanto eu sinto que é consequência também da evolução das gerações, mas de facto isso faz com que o valor da indústria aumente e então os jogos tenham tendência a aumentar o preço. Eu lembro-me quando eu era miúdo, tinha 60€, comprava um jogo, um full AAA game em qualquer loja, custava 60€, não mais do que isso, ok? E os únicos jogos, as únicas exceções que custavam mais do que esse valor eram, por exemplo, os jogos que tinham associados outro tipo de equipamento, como por exemplo o Guitar Hero, o World Tour, que tinha estes drum sets e as guitarras e etc. Era mais caro do que um jogo de 60€, mas mesmo assim não era muito mais caro, percebem? Hoje em dia um Guitar Hero, eu faço ideia quanto é que não haveria de custar com este equipamento todo. Portanto, é descabido. Mas pronto, pá, é a direção em que a economia está a ir, é a direção em que a indústria está a ir, e eu sinto que enquanto jogadores nós temos que combater isto e protestar. Portanto, a indústria tem feito isso, tem protestado, tem se irritado cada vez mais, cada vez que sai um jogo incompleto, cada vez que sai um jogo não acabado, mas isso depois também alimenta a outra vertente, que é chatearem-se com todos os jogos que saem. É complicado, malta. É complicado gostar de videojogos em 2025, mas olhem, cá estamos para ver como é que as coisas acontecem. Quero-vos dizer que isto vai ser um dos temas quase certeza absoluta no próximo Final Boss. Eu vou gravá-lo amanhã com os meus colegas Nine Miller, Marco Fresco e a Ana Martins, One Ring Wraith. Portanto, vamos estar basicamente os 4 à conversa sobre estes temas. Portanto, podem acompanhar-nos no canal do Final Boss,
que também já está disponível no YouTube e no Spotify e em todas as outras plataformas de áudio. Podem ouvir o podcast, o piloto, o nosso episódio 0, e a partir daqui vai ser a doer e há de sair o episódio 1, também com esta discussão aberta entre nós, ok? E é isto, amigos. Obrigadíssimo. Vemo-nos no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa Páscoa, pá.